Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de revista bíblica, que tem como tema principal a razão da nossa fé. Na lição passada, nós estudamos sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na lição de hoje, também uma lição extremamente importante, vamos estudar sobre a identidade do Espírito Santo, que é a nossa lição de número 5. Os objetivos principais desta lição são: ponto 1. Compreender quem é o Espírito Santo. Ponto 2. Mostrar a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Ponto 3. Apresentar os atributos da divindade. E o ponto 4. Analisar a personalidade do Espírito Santo. Esses serão os 4 tópicos principais que nós vamos buscar estudar dentro das Escrituras Sagradas para nos revelar qual é a identidade do Espírito Santo, como ele se revela dentro das Escrituras Sagradas. Como essa é a lição já de número 5, caso você tenha perdido alguma lição ou essa seja o seu primeiro acesso nesse estudo, aqui em cima você vai ter um card que vai te levar direto para a playlist dentro do nosso canal, onde ali vão estar todas as lições anteriores, onde você pode acessar e ali começar desde o princípio ou de onde você parou. Também você vai ter aí embaixo escrito o nosso canal lá no YouTube, onde nós temos também vários outros estudos, nós temos também vários outros materiais infantis, Bíblia, em áudio dramatizado, o Novo Testamento, muito interessante também, para que você possa ouvir no seu tempo livre. E nós temos também ali muitos outros materiais que você também pode acessar através do nosso site na internet, que vai estar aí embaixo, www.valordasabedoria.com. Muito bem, mas sem demora, apresentações feitas, então eu convido você a dar início comigo então nessa lição de número 5. Pegue sua Bíblia, tome seu assento, fique confortável e vamos estudar então mais uma lição desta revista tão importante para aprendermos a defender e saber qual é a razão da nossa fé. Dando início então à nossa lição de número 5 sobre a identidade do Espírito Santo, a nossa leitura bíblica encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15 a 18 e versículo 26, que diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, de posse desta leitura, desse texto bíblico, que já nos fala sobre Jesus, já dizendo que após ele subir, então virá o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que tem a função de nos ensinar tudo aquilo que ele já tinha nos ensinado, nos fazer lembrar dos seus ensinamentos. Nós vamos começar então com o tópico de número 1. O ponto 1 desse nosso estudo, então, é o Espírito Santo. E o tópico 1 é a revelação divina, que nos diz assim: a Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Então, como nós podemos ver na leitura bíblica, quando nós lemos o Antigo Testamento, o personagem principal do Antigo Testamento é o Deus Pai. É aquele que chamou Abraão, aquele que tirou o povo do Egito, que chamou Moisés.
e que falou com Josué e deu a terra prometida. Então o personagem principal é o Deus Pai. Mesmo sendo Jesus Cristo indicado em todo o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Porém, no Novo Testamento, onde Jesus então já é manifesto, então ele começa a pregar, o interessante é que Jesus vem para revelar o Pai. Né? Ele fala, olha, eu vim para manifestar as obras do meu Pai, eu vim para glorificar o Pai. E também o Espírito Santo, que é agora colocado dentro das doutrinas de Jesus, nos ensinando sobre o mover do Espírito, sobre o Espírito do Pai. Então o Espírito também hoje ele vem nos revelar ao Filho. E isso nós podemos ver em duas referências bíblicas, que nós podemos ver o primeiro no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Porque se você vê toda a pregação de Jesus, a função principal dele era mostrar ao povo que Deus ainda existe, que Deus é o mesmo, que o seu Pai, o Deus Pai, né, ele não mudou, ele continua sendo poderoso e que ele é o seu Filho. Então Jesus veio para glorificar o Pai. E também Jesus ele prega sobre o Espírito Santo. E depois que Jesus vai e que vem o Espírito, qual é a função do Espírito? A função do Espírito é revelar Jesus, aquele pelo qual nós temos a salvação. É pelo qual somos justificados, remidos, lavados, né? Purificados dos nossos pecados. Então ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, nós encontramos assim: E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então a função do Espírito Santo agora, com a subida de Jesus, é nos revelar a Cristo. Porque nós não vemos, mas cremos pela fé, através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então a função de Jesus era glorificar ao Pai, e a função do Espírito Santo é de revelar a Jesus, cada um ao seu tempo. Como nós vimos na Trindade, realmente as coisas funcionaram desta forma. No Antigo Testamento, apesar de Jesus estar nele todo, ele não foi claramente evidenciado, porque o personagem principal era Deus, como nós falamos. Porém, quando Jesus é revelado e nasce, a função dele é glorificar ao Pai. E aí, então, o Consolador que viria após dele, a função dele seria, então, revelar a Jesus, para que nós pudéssemos ter um melhor entendimento e saber que sem Jesus nós não conheceremos o Pai. O tópico 2 deste ponto é o esquecimento, que diz: há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo no que diz respeito à sua personalidade e divindade, bem como ao seu relacionamento com o Pai e o Filho. Ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde o Gênesis, na criação, até o Apocalipse. Então, menos ainda do que Jesus no Antigo Testamento, é revelado o Espírito Santo, apesar da Trindade sempre ter existido. Só que o Espírito Santo ele sempre esteve presente e está presente em toda a Bíblia. Mesmo a gente não tendo um profundo conhecimento sobre ele, mesmo nós não estudando profundamente o Espírito Santo, ele sempre esteve lá. E nós temos aqui as referências que vão nos mostrar isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde está ali na criação, nós encontramos assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vê que logo no capítulo 1, no versículo 2, o Espírito Santo é o principal agente. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, se movia sobre a face da terra. Então ele já estava presente. Agora a gente pula para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz assim: E o Espírito e a esposa dizem: vem.
Olha que interessante esse versículo. O Espírito e a esposa dizem vem. Então ele está presente de Gênesis até Apocalipse. O ponto 2 desse nosso estudo é a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. O tópico 1 é a divindade declarada, que diz: o Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito, está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Os nomes Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Deus e o Espírito Santo aqui são uma mesma divindade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então, como nós estudamos na lição referente à Trindade, todos eles compõem um único Deus. Não são diferentes nem em glória nem em poder, mas sim em substância e em pessoa. Mas são um mesmo Deus, porque nós cremos assim e a Bíblia nos ensina assim. Então você vai encontrar referências falando ali que o Espírito Santo é Senhor. E é, porque ele é o próprio Deus. Nós temos aqui algumas referências bíblicas que vão nos ajudar a entender melhor essa questão. Leia comigo então Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz assim: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o interessante aqui é que quando Ananias e Safira vêm entregar a parte da venda da terra ou da casa que eles tinham, eles mentem dizendo que aquele era o valor total e que na verdade não era. E Pedro então os questiona, fala: por que mentiste ao Espírito Santo? E na parte B do versículo 4 diz: não mentistes a homem, mentistes a Deus. Então é muito claro para nós entendermos um pouco melhor a Trindade, sabendo que eles são a mesma pessoa. Então, esse versículo ele nos ajuda muito a entender quem é o Espírito Santo e também nos dá um pouco melhor o entendimento sobre a Trindade. Também ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, encontramos assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que tipo de linguagem que Paulo usa aqui. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então muitas vezes você vai encontrar o Espírito Santo sendo chamado de Senhor, sendo chamado de Espírito de Deus, Espírito de Jesus. Então por quê? Porque eles são a mesma pessoa. Então o Espírito Santo ele sempre esteve presente na sua leitura bíblica. É que às vezes a gente se atenta tanto ao personagem Jesus ou ao personagem Deus Pai que muitas das vezes ele passa desapercebido pela nossa leitura. Mas ele é o executor, então ele está presente em todo momento. Basta a gente ter um olhar um pouco mais atento para ver o mover do Espírito Santo em toda a nossa leitura bíblica. Nós temos outra passagem em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, que diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Olha que interessante no Antigo Testamento ali, em Samuel, dizendo: olha, o Espírito do Senhor falou por mim. E depois ele diz: disse o Deus de Israel, a rocha a mim me falou. Rocha nós sabemos que é Jesus. Aqui tem o Deus Pai e tem também o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então nesse versículo nós temos as três pessoas. O ponto 2 é a divindade revelada, que diz: o relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade. O primeiro ponto, onde nós vamos ler aqui referências bíblicas, é sobre em relação ao Pai. Então vamos ver versículos que falam da relação do Espírito Santo com o Pai. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz: o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
Olha que interessante. O segundo vai falar sobre a igualdade, que é igualmente chamado de Espírito de Deus. Está em Gênesis 1:2, que nós já lemos, e o Espírito que provém de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Então, aqui, em relação ao Pai, ele penetra até as profundezas de Deus, e igualmente chamado, né, de Espírito de Deus, ou de Espírito que provém de Deus. Concernente ao Filho, nós temos aqui os versículos onde ele é chamado por Jesus de outro Consolador, que está em João, capítulo 14, versículo 16. E o Consolador significa ajudador, advogado, né? Não é isso que Jesus é, nosso advogado fiel? E ele também, ali em Atos capítulo 16, versículo 7, ele é chamado de Espírito de Jesus. E temos também ali em Romanos capítulo 8, versículo 9, onde ele é chamado de o Espírito de Cristo. E ainda em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele ainda é chamado o Espírito de seu Filho. Então, aquilo que eu falei, muitas das vezes nós lemos a Bíblia Sagrada, nós falamos tanto do Espírito Santo quanto falamos de Jesus ou de Deus Pai. Só que como os nossos olhos estão mais fixos na pessoa de Jesus, muitas das vezes o nome ou o agir do Espírito Santo passa desapercebido pela nossa leitura e pelos nossos estudos. Mas ele é um agente atuante e permanente em toda a Bíblia. O ponto 3, nós vamos falar sobre as obras divinas. Agora, as obras que foram feitas pelo Espírito Santo. E diz: a divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, nem somente pelo relacionamento dele com o Pai e o Filho, mas também nas obras de Deus. Então nós vamos ver aqui várias referências bíblicas agora, para que você possa, de uma vez por todas, compreender e entender, e mais que ainda, ver e identificar na sua Bíblia o mover do Espírito Santo em toda ela. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui com referência ao Espírito Santo é o Criador do universo e dos seres humanos. Lá no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, nós encontramos: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Você vai ver também, ele gerou Jesus, Mateus, capítulo 1, versículo 20, que diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você também vai encontrar o ressuscitou dentre os mortos, ele quem ressuscitou Jesus. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Você vai encontrar também, ele ressuscitará os fiéis, Romanos capítulo 8, versículo 11, que diz: esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Lemos também, ele é o Senhor da igreja, Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Então é pelo Espírito Santo que são consagrados e chamados as pessoas vocacionadas para pastorear as igrejas. Você vai ver também, ele é o autor do novo nascimento. Livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vemos também que é o Espírito que dá a vida. Em Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Porém em vós o meu Espírito e vivereis. Então é pelo Espírito Santo que nós temos vida.
E também ele regenera o pecador, é o Espírito Santo que nos regenera. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E por último, ele distribui os dons espirituais. É o Espírito que distribui dons às igrejas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11, que diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, como nós vimos aqui em todas essas leituras, a gente pôde ver que o Espírito Santo, ele produziu obras divinas em toda a Bíblia. Ele sempre esteve presente, trabalhando, regenerando, dando vida, distribuindo dons, tantas outras coisas que nós vimos aqui. Por isso nós temos que entender como ele é tão atuante e tão importante como o Pai, e assim também como o Filho. O ponto 3 desse nosso estudo é sobre os atributos da divindade. O ponto 1 diz: alguns atributos incomunicáveis, que diz: a divindade do Espírito Santo é revelada através dos seus atributos divinos. O que possui Deus que faz ele diferente de qualquer outra pessoa ou de qualquer outro ser? São os seus atributos divinos, que são onipotência, onipresença e onisciência. Então, qualquer um que queira se revelar Deus ou como um Deus tem que ter esses atributos. E o Espírito Santo possui, porque ele é o próprio Deus. E nós vamos ler aqui referências bíblicas agora, que vão nos dar a entender todos esses atributos dentro da pessoa do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 19, vai nos mostrar que o Espírito Santo ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. E diz assim: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Um outro versículo também está em Atos, capítulo 2, versículo 4, que vai nos falar que ele é a fonte de poder e milagres, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo é aquele que é a fonte de poder e de milagres, e também porque ele é onipotente, como Deus Pai é onipotente, como o Filho também é onipotente. Ele também é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. Nós encontramos aqui a referência no Salmo de número 139, no verso 7, que diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, mostrando que para onde ele vai fugir do Espírito Santo, né? Porque ele está em todo lugar. E ele também é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, nos diz: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E ele também alcança as coisas futuras, ou seja, ele sabe das coisas que hão de acontecer no futuro. Nós temos aqui uma referência no livro de João, capítulo 16, versículo 13, que nos diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito Santo vai falar de coisas que irão acontecer do futuro.
A Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo ele é eterno, ou seja, é um atributo divino. Ele não morre, ele não tem tempo de vida. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, nós encontramos assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, o Espírito Santo ele é onipotente, onipresente, onisciente e eterno, assim como todos os outros as outras duas pessoas da Trindade, Deus Pai e Deus Filho. O ponto 2 desse nosso estudo vai falar sobre alguns atributos agora comunicáveis. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta da sua natureza. Por que natureza? Porque Deus é santo, então o Espírito também é santo. Por isso que diz Espírito Santo de Deus. Porque se Deus é santo e pede que seus filhos sejam santos, assim também Jesus é santo, como o Espírito também tem que ser santo. Ele é santo em si mesmo, assim não precisa ser santificado, pois é ele quem santifica. Se nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, nos diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. A bondade também é um atributo divino do Espírito Santo. Lá em Salmos de número 143, verso 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terrenos planos. Então, o Espírito ele é bom, né? Então, também a bondade também é um atributo comunicável do Espírito Santo. E o Espírito também é a verdade, né? Nós encontramos ali na epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 6, que diz: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Lembra quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então assim também é o Espírito. O Espírito também é a verdade e nos revela e nos ensina a verdade de Deus. E o Espírito Santo também é sábio. Nós encontramos ali no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que nos diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então o Espírito Santo ele sabe, ele conhece todas as coisas. Ele tem sabedoria, ele tem conhecimento e é isso que ele nos ensina, ele nos ajuda a adquirir. O ponto 3 deste tópico é o Espírito Santo e a Trindade. Agora vamos falar dos três. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho. O Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá segundo Mateus 28:19. Em seu nome somos batizados, indicando reconhecimento igual ao do Pai e do Filho. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade. Então, assim como Jesus reconhece ao Pai, ele também reconhece ao Espírito, porque quando ele doutrina e ensina os seus discípulos a batizarem as outras pessoas, ele não diz batizem em meu nome, ele diz olha, sempre que forem batizar os convertidos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, toda a Trindade composta em um único Deus, onde nós somos batizados, salvos e remidos. O tópico 4 desse nosso estudo vai falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Então, como uma pessoa, ele também tem personalidade. Então, as faculdades da personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, tais como: ponto 1, intelecto.
Nós encontramos a referência ali no livro de 1 Coríntios, que vai nos falar sobre o intelecto do Espírito Santo, que diz: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, ele tem um intelecto, ele tem inteligência. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa inteligente. E é exatamente sobre esse ponto de inteligência que nós encontramos também ali em Romanos, capítulo 8, versículo 27, que diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, sabe qual é a inteligência do Espírito, sabe que o Espírito é inteligente. Ele também tem emoções e sensibilidade. Nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que nos diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus. Então, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: olha, o Espírito Santo, ele é sensível, ele tem emoções, então não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele também possui vontade, ele tem as suas vontades. Nós encontramos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 7, que nos diz assim: Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, o Espírito, pela sua vontade, disse: não vá. Então, o Espírito também tem vontade e direciona o andar do homem. Então, ele sabe o que ele quer. E se nós atentamos à vontade de Deus, através do Espírito Santo, ele vai nos direcionar pelos caminhos que devemos andar. Então, as três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam uma personalidade, que é a personalidade também do Espírito Santo de Deus. O ponto 2 é a reação do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Dependendo da nossa ação, há uma reação do Espírito de Deus. Então nós vamos encontrar ali que Pedro, ele obedeceu ao Espírito Santo. Então lá em Atos capítulo 10, versículo 19 e 20, encontramos assim: Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, a gente vê aqui que o Espírito Santo, ele tem comando, domínio, vontades, e Pedro obedece ao Espírito Santo. E nós vamos ver também numa leitura que nós já fizemos, ali em Atos capítulo 5, versículo 3, sobre Ananias e Safira, onde diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então nós sabemos que essa ação de Ananias contra o Espírito Santo resultou na sua morte. E assim como nós lemos acima, quando Pedro ele obedece ao Espírito Santo e vai à casa de Cornélio, acontece o que? Na ação de Pedro de obediência ao batismo com o Espírito Santo para a família de Cornélio. E também nós temos aqui em Atos capítulo 7, versículo 51, onde Estevão diz aos judeus para não resistirem ao Espírito, e que eles resistiam a ele. Então, diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. E esse é o problema de muitas pessoas, porque a função do Espírito Santo, como nós já lemos, é de santificar o homem, regenerar o homem, fazer com que o homem nasça de novo, não da carne, mas da água e do Espírito. Então, todo aquele que não se permite ser regenerado, santificado pelo Espírito de Deus, não pode ver o Pai. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. E a função principal do Espírito Santo é essa. Então, todo aquele que resiste
a ação do Espírito Santo, não poderá haver o Pai. Nós vemos também ali que o apóstolo Paulo nos recomenda a não entristecer o Espírito Santo. Como nós já lemos em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, porque toda ação tem uma reação. Então nós temos que ser atentos a fazer sempre a vontade de Deus, fazendo com que o Senhor se agrade das nossas atitudes, se agrade da nossa forma de viver, e que nós, não resistindo ao Espírito Santo, mas sim obedecendo como Pedro, possamos fazer a sua vontade, não trazendo tristeza, mas alegria ao Pai, através do Espírito Santo. E também nós encontramos ali em Mateus capítulo 12, versículo 31, que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. E diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por quê? Porque quando você blasfema, quer dizer que você rejeita, você não dá àquela pessoa, ou no caso do Espírito Santo, você não atribui a ele o que ele realmente é, você rejeita, você nega. Então eles blasfemavam contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o principal agente que faz com que nós possamos ser transformados para nos encontrarmos com Deus, então todo aquele que rejeita o agir do Espírito Santo está automaticamente anulando a possibilidade de voltar a Deus, ou de ser salvo, sendo um pouco mais claro, porque é o Espírito Santo o executor da vontade de Deus no nosso meio. Então é como nós já falamos, se é Ele quem nos limpa, purifica e regenera, e nós blasfemamos ou rejeitamos o Espírito Santo, sendo Ele tal pessoa, como poderemos ir a Deus? Se as nossas obras não nos salvam, se a nossa ligação sanguínea não nos salva, a não ser a fé em Cristo Jesus e também pelo lavar regenerador do Espírito Santo, tendo o temor de Deus, amando a Jesus e obedecendo a Deus através do Espírito Santo e se santificando através do seu mover. E também os cristãos são batizados em nome do Espírito, como nós já lemos ali em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo, ela é tão importante quanto a pessoa do Filho, quanto a pessoa do Pai, porque na verdade eles são indivisíveis, eles são um único Deus, manifestos em três pessoas diferentes, porém com o mesmo poder e com a mesma glória. A conclusão desse nosso estudo diz assim: a frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade não deve ao fato de seu nome parecer depois do Pai e do Filho, na forma batismal. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai e o Filho e o Espírito são um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas. Isso é uma coisa que nós temos que deixar claro, que às vezes por falarmos ou por lermos, como foi citado aqui na sequência do batismo, do batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, como se o Espírito Santo fosse a terceira pessoa num grau de hierarquia dentro da Trindade. Não é assim, é apenas uma forma de citar os três. Não tem como falar dos três em um só. Então, como são pessoas distintas, então falamos do Pai, do Filho e do Espírito. Porém, não existe uma hierarquia. Deus Pai é mais importante, é mais poderoso do que o Filho, que é mais importante, que é mais poderoso do que o Espírito. Não. Todos os três estão no mesmo patamar, porque são o mesmo Deus. Apenas a sua forma de revelação, apenas a sua forma de subsistir em três pessoas diferentes, não quer dizer que um seja maior do que o outro, porque os três compõem a mesma pessoa, que é Deus, a qual nós adoramos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É igual nós falarmos Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, ou Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. É a mesma coisa, porque os três são a mesma pessoa. Muito bem, chegamos ao fim então
desse nosso estudo de número 5, dessa lição 5, que teve como tema principal a identidade do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante, assim como eu também aprendi, e podemos ter uma visão um pouco mais ampla do agir do Espírito Santo em toda a Bíblia. E agora, tenho certeza que quando você for ler a sua Bíblia, você vai começar a ver o Espírito Santo de uma forma mais clara, vendo como o executor da vontade de Deus em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Porque, como nós já falamos, a terceira pessoa ou a pessoa do Espírito Santo, né, ela não é tão difundida ou tão profundamente estudada como o Deus Pai ou o Deus Filho, mas ela está presente em toda a Bíblia, porque foi Ele quem executou toda a vontade de Deus aqui na Terra, desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E já quero também, lógico, convidar você para a nossa próxima lição, a lição de número 6, que tem como título A Pecaminosidade Humana e a sua restauração a Deus. Vai ser uma lição também muito importante. Então, é lógico que eu quero também pedir a você que nos apoie, que apoie o nosso canal. Se você gostou desta lição, clica aí embaixo, né, dá o seu joinha, clica aí no gostei, compartilha com seus amigos, com o pessoal da sua escola, da sua igreja, da sua família, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra do Senhor e serem direcionadas, né, por ela, porque a função desses nossos estudos é exatamente trazer conhecimento cada vez mais para que as pessoas possam entender a vontade de Deus. E falando do Espírito Santo, é muito importante que as pessoas também entendam sobre ele. Também vai lá no nosso canal, se inscreve. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, clica também aí embaixo no botãozinho inscrever-se. Não esquece de acionar o sininho e todas, para que sempre que nós colocarmos novos estudos, né, seja ele de revista bíblica, seja ele estudos avulsos ou qualquer outro material que possa agregar ao seu conhecimento bíblico dentro das Escrituras, você possa ser avisado automaticamente pelo YouTube. E assim também você nos apoia. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube vai entender que o nosso canal é relevante e ele mesmo vai espalhar os nossos estudos pela sua plataforma e muito mais pessoas serão alcançadas. É uma forma também de você nos ajudar a evangelizar. Clique então aí, se inscreva, né, e não deixa de deixar o seu comentário, sua sugestão, né, é muito importante para nós também. E você pode, mais uma vez, como eu falei no início, visitar o nosso site, que é www.valordasabedoria.com. Lá você também vai encontrar todo o material que está no nosso canal do YouTube, você vai encontrar também no nosso site, de repente de uma forma um pouco mais organizada, mais intuitiva, separados ali por temas, onde você vai encontrar vários outros estudos que eu tenho certeza que vão ajudar no seu crescimento espiritual. No mais, eu te agradeço por ter ficado comigo até o fim desta aula e já te aguardo na nossa próxima aula, então, de número 6. No mais, eu me despeço de todos vocês, que vocês fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.